Olá, eu sou o professor Marcos Leandro, professor de Sociologia, e eu vou comentar com você agora na resolução comentada de provas do Enem, a questão 72 da prova de 2017, da prova rosa, tá certo? Veja, essa questão aí, pessoal, traz um texto interessante que envolve a temática do consumismo. Olha, eu já lhe disse em outras questões, se você já tiver visto alguma outra questão comentada por mim, que na hora que você se deparar com uma questão de humanas, sempre vai ter alguma fonte, ou um texto, ou uma imagem, um gráfico, enfim, vai ter alguma coisa para você analisar, tá certo? É mais interessante você iniciar a sua leitura vendo a referência bibliográfica do texto, antes de começar a ler o texto. Por quê? Porque quando você lê primeiro a referência bibliográfica, você já direciona, você já compreende mais basicamente sobre o que o texto está falando, e a sua leitura pode ser compreendida logo na primeira leitura, certo? Em vez de estar lendo 2, 3, 4 vezes o texto, e você sabe que você ganha tempo, e no Enem você não tem tanto tempo assim para ficar numa questão só. Então, agilize as coisas, vá logo vendo sobre o que o texto fala. Temos aí o título do texto do qual esse trecho foi retirado. Culturas e arte do pós-humano, da cultura das mídias à cybercultura. Veja, pessoal, esse prefixo pós aqui, que a gente vê nessa palavrinha pós-humano, que você encontra na pós-modernidade, pós-democracia, pós-fordismo, eu tenho que lembrar para você que esse prefixo pós, em ciências humanas, costuma fazer referência a uma ruptura, tá? Veja, por que a gente fala hoje em neoliberalismo em vez de pós-liberalismo? Porque neo dá a entender uma continuidade. Neoliberalismo seria uma continuidade do liberalismo. Agora, quando se fala em pós-fordismo, seria uma ruptura com o fordismo, tá certo? Então, pós é ruptura, tá? Então, culturas e artes do pós-humano, da cultura das mídias à cybercultura, tá certo? Pronto, você já entendeu sobre o que o texto fala. Aí, vamos logo agora ler o enunciado. Olha o que o enunciado quer. Do ponto de vista comercial, ou seja, já direcionou aqui qual é a visão que você vai ter que ter no texto, tá? Do ponto de vista comercial, essa é a sua ênfase. O avanço das novas tecnologias, indicado no texto, está associado a... Vamos lá, agora vamos ler o texto enfatizando do ponto de vista comercial as tecnologias. O comércio soube extrair um bom proveito da interatividade própria do meio tecnológico. Vamos pensar aqui, interatividade própria do meio tecnológico. Pessoal, os meios de comunicação que você tem acesso, todos eles são interativos? Não, você sabe que alguns são mais do que outros, né? Por exemplo, quando você via numa época em que a gente só tinha rádio e TV, né, como os principais meios de comunicação, rádio e TV. Você percebe que é um tipo de produção midiática que ela é muito massiva. E ali, o que eu ouço no programa de rádio, todo mundo está ouvindo. O que eu assisto na TV, está todo mundo assistindo. Agora, quando você compara com o caso da internet, o vídeo que você assiste num site, só você está vendo, talvez o outro esteja vendo outra coisa, tá? Então, e além do mais, não tem como se comunicar com tanta facilidade com o conteúdo da TV ou do rádio como há na internet, onde você pode escrever comentários, você pode fazer pesquisas, os sites de busca. Portanto, a tecnologia midiática, a cybercultura, né, a internet propiciou um aumento da interatividade. E essa interação, ela é uma interação mais individualizada. Não é apenas aquela coisa de um programa de TV que vai ser explícito para 1 bilhão de pessoas. Não, eu vou escrever aqui um blog, lê quem quer, comenta quem quer, certo? O produtor do blog pode responder os comentários, pode haver um diálogo ali, tá certo? Aí veja, a possibilidade de se obter um autodesenho do perfil de interesses do usuário que deverá levar às últimas consequências o princípio da oferta como isca para o desejo consumista. Foi o principal deles. Vamos interpretar aqui as principais ideias. A possibilidade de se obter um autodesenho do perfil de interesses. Olha, aqui o perfil. O perfil tem a ver com a individualização. Pessoal, você ligou seu computador, botou no site de buscas. Você pesquisou sobre sapatos. Aí depois de um site de sapatos, você começou a pesquisar sobre relógios. Depois que você começou a pesquisar sobre textos universitários, certo? Veja, esse foi o trajeto que você fez no site de busca. Isso aí fica registrado. O que é que muitas vezes acontece? Eu acho que você já percebeu isso, você já se tocou disso. Você pesquisa uma coisa num site como o Google, né, e aí você passa a receber por semanas ou por meses publicidade, propaganda daquele tipo de coisa que você procurou. Veja, se um indivíduo procurou relógios,
sapatos e depois procurou textos acadêmicos, universitários. Muito provavelmente há uma conexão aí, porque qual é o tipo de pessoa que mais procura textos universitários? Os jovens universitários. Então, se ele procurou sapato e ao mesmo tempo procurou textos acadêmicos, já há uma junção aí. Provavelmente pode ser um jovem de classe média que está a fim de gastar dinheiro com o sapato, e o sapato que eu vou mostrar na propaganda é melhor que eu mostre aquela estética do sapato do jovem, não o sapato do idoso, nem o sapato da criança, tá certo? Então, já há um perfil aí desenhado, tá? E o tipo de propaganda que este indivíduo vai receber já não é o mesmo tipo de propaganda que uma pessoa que pesquisou sobre carros e remédios, tá certo? Então, se você reparar, temos agora uma publicidade que não é mais massiva, é uma publicidade que é também individualizada. Olha, eu acho que você, nas suas aulas de história, já deve ter percebido que há várias diferenças entre o capitalismo mercantil e o capitalismo industrial. O capitalismo mercantil, aquele que você estuda lá quando você está estudando século XVI, século XVII, aquele capitalismo no modelo Vasco da Gama, sabe? Que uma pessoa chega num lugar que tem mercadorias abundantes e leva para outro lugar onde a mercadoria é escassa e desejada, tá certo? Pronto, isso aí é o que se chama lei da oferta e da procura. Se eu sei que ali há uma procura por tal tipo de produto e eu posso ofertar, eu vou ali e vendo. Vamos pensar que, por exemplo, o português que percebia que na Europa havia uma procura por pau-brasil, pela tintura vermelha. Pois então, o português vai lá e pega o pau-brasil. Se agora as pessoas não querem mais pau-brasil, vocês querem o que agora? Açúcar. Pois tome o Brasil a produzir açúcar. Aí, noutra época, agora é café. Então, vamos produzir café. Então, se você reparar, esse tipo de capitalismo é um capitalismo que é baseado na lei da oferta e da procura, certo? E o capitalismo industrial? Não é baseado nisso, não? É, mas não é igual. Veja, no capitalismo industrial é assim. Existe a lei da oferta e da procura. A fábrica vai fazer aquilo que o mercado consumidor quer. Mas se por acaso a procura agora for outra, ou então se não tiver mais procura, eu invento uma procura. Eu crio no outro o desejo de querer comprar essa coisa. É por isso que muitas vezes, pessoal, você gasta tanto dinheiro, um dinheiro que você nem tem às vezes, para comprar uma coisa que você nem quer, uma coisa que você nem gosta, para agradar alguém que você nem conhece. Entendeu? Por que isso acontece? Ainda fica se endividando. Porque você é bombardeado com publicidade, com propaganda, com marketing, estratégias que vão tentar desenvolver em você a vontade de ter aquele produto. Inclusive, isso tem tudo a ver com o American Way of Life do século XX. O American Way of Life que atrelou felicidade a consumo. Eu sou feliz na medida em que eu consumo. Tanto é que essa palavra felicidade, ela é presente em vários slogans, né? Ou então aquela coisa, só falta você comprar produto tal, o mais vendido do Brasil. Aí você tem aquela sensação de que, então só falta eu comprar isso. Eu não quero ser o excluído, eu não quero ser o diferente, o isolado, eu vou comprar também. Então você percebe que uma das várias diferenças entre o capitalismo mercantil e o capitalismo industrial é que no capitalismo industrial também existe a lei da oferta e da procura, mas se não tiver procura, vem o marketing para compensar isso, desenvolvendo nas pessoas a vontade de ter o que todo mundo já tem, tá certo? Só que temos agora uma terceira situação. Antes, esse produto que era vendido em massa, agora ele precisa ser personalizado. Porque eu gostaria de um carro potente, o outro quer um carro econômico, o outro quer um carro grande, uma quarta pessoa quer um carro pequeno. E aí, como é que você faz para direcionar esses desejos, né? Já que o mercado consumidor tem que ser satisfeito pelas indústrias, a publicidade agora vai ficar direcionada. Eu faço uma propaganda que vai ser vista por 100 mil pessoas, muita gente ali nem vai dar cabimento para essa propaganda. Agora, se eu sei que aquele indivíduo está a fim de comprar livros, se já tem aquela procura, pois então eu direciono essa publicidade exatamente para ele. É como se fosse uma personalização da publicidade, os algoritmos da internet. Tá bom? Veja, do ponto de vista comercial, o avanço das novas tecnologias, indicado no texto, está associado à atuação dos consumidores como fiscalizadores dos produtos? Não. Esse papel de fiscalizador não cabe propriamente aos consumidores e não é sobre isso que se está falando. Inclusive, pessoal, aqui nas últimas linhas do texto, se fala assim, ó, desejo consumista. E aí eu quero lhe perguntar, o que é consumismo? Consumismo, ao contrário do que muita gente acha, consumismo não é conseguir consumir exatamente. Consumismo tem a ver com desejo.
Você pode ser consumista mesmo comprando tudo ou comprando nada. Um bilionário pode ser consumista, um pobre pode ser consumista. Consumismo não tem a ver com o ato de consumir. Consumismo tem a ver com o ato de que você tem em você um desejo constante de comprar e sempre comprar mais e comprar, porque você entende que o consumo é felicidade, tá certo? Então, o que é o consumismo? O consumismo é o estímulo constante ao consumo. Se você consegue ou não consumir, isso é outra conversa, tá bom? Então, alternativa A não tem a ver propriamente com a fiscalização do consumo. Ao contrário, são as empresas que estão tentando monitorar qual é o tipo de consumidor em potencial que ele pode ter por meio da mídia, tá bom? Alternativa B fala exigência de consumidores conscientes de seus direitos. Olha, realmente, ultimamente, a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão mais conscientizadas sobre os seus direitos enquanto consumidores, tá bom? Mas também não tem a ver com o texto. Não é sobre esse processo de conscientização, porque o fato de você ser mais consciente sobre o consumo, sobre os seus direitos de consumidor, não quer dizer que você tenha plena consciência sobre os detalhes do seu produto. Até porque, veja, as comidas ultraprocessadas, aquelas comidas industrializadas que você compra no supermercado, você tem consciência de tudo que está ali embutido naquela comida? Aqueles termos técnicos, químicos, que talvez você nem saiba os malefícios que isso pode gerar no seu corpo, tá certo? Então, a alternativa B tá errada porque não direciona propriamente com conscientização, tá? Alternativa C fala relação direta entre fabricantes e consumidores. Não é direta, é uma relação indireta. Quem é que está no meio aí? Quem é que está fazendo esse intermédio? Intermédio, lembra? Mídia, os meios de comunicação. Então não é uma relação direta, é uma relação indireta. A fábrica, o consumidor e no meio tem a mídia estimulando o consumo. Tá certo? Portanto, a C também está errada. A D fala individualização das mensagens publicitárias. Exatamente. Veja, os sites de busca fazem um mapeamento do seu perfil de desejo, né? O que as crianças costumam consumir não é a mesma coisa que os idosos, que é a mesma coisa que, enfim, os jovens. Então você repara que a partir desse momento da busca eu posso canalizar melhor a minha publicidade. Eu não vou me preocupar, portanto, de botar anúncios de medicamentos para idosos para uma pessoa que estava procurando brinquedos, entendeu? Então é esse momento que você repara uma individualização da publicidade. A publicidade que antes era em massa, ela continua sendo em massa, entretanto, agora ela é mais direcionada também, tá bom? Portanto, a alternativa D está correta. Vamos ver aqui o erro da E. A E diz manutenção das preferências de consumo. Não é manutenção das preferências de consumo. Ao contrário, você percebe que as preferências de consumo, elas que mudam constantemente, o mercado vai agora se adequar a isso. Por exemplo, lá no começo do Fordismo, tinha uma frase do Henry Ford, o fundador da empresa Ford de automobilística, que ele dizia o seguinte, há mais de 100 anos, ele dizia assim, você pode ter um carro de qualquer cor desde que seja preto. Olha a ironiazinha dessa frase, você pode ter um carro de qualquer cor desde que seja preto. Hoje, uma fábrica que decide fazer uma coisa só, e o povo que lute para querer consumir, essa fábrica vai falir, né? A fábrica tem que direcionar, ficar atento aos desejos do consumidor, tá certo? E se o desejo existe, eu também posso manipulá-lo. E essa manipulação do desejo por meio da publicidade. O marketing é basicamente isso, tá bom? Portanto, a única alternativa possível é a alternativa D de dado, tá bom? Eu espero ter ajudado você, eu espero que você tenha compreendido. Um forte abraço, se cuide, estude, e vai dar tudo certo para todo mundo, tá bom? A gente se encontra numa próxima questão. Até mais.